Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos falar sobre algumas questões que dizem respeito ao panorama nacional, mas vamos trazer também um pouquinho aqui para o estado do Piauí. Queria falar sobre esse caso Flávio Bolsonaro, para dizer, primeiro, que essa é uma questão que ela não tem a ver com o governo federal, ela não tem a ver com a presidência da República. Ela pode até envolver a família do presidente da República, mas ela não pode atacar o governo, não pode atacar o coração do governo. Ninguém pode, por exemplo, envolver o ministro da Economia, Paulo Guedes, não pode tentar envolver o ministro da Justiça, o juiz Sérgio Moro. Não se pode tentar, por exemplo, dizer que o governo federal está prejudicado porque o filho do presidente ele tem um problema a ser resolvido com a Justiça do Rio de Janeiro ou com a Justiça Federal. Aquele caso do Queiroz, que foi o seu assessor e que tem uma questão de R$1.300.000 não explicada até o momento e que precisa ser explicada. Precisa ser explicada. Como qualquer questão não resolvida e que envolva personalidades públicas. Todas as questões que dizem respeito à transparência e que dizem respeito a dinheiro público, elas devem ser explicadas. E se há erros, se há crimes, eles têm que ser resolvidos na justiça. Não pode ficar protelando explicações, não pode ficar tentando amarrar investigações, absolutamente. O caso Flávio Bolsonaro tem que ser investigado a fundo. É preciso que a sociedade tenha uma resposta. Agora, tem uma coisa muito estranha nisso aí, e que a gente não tem ouvido, não tem visto, emissoras de televisão, essa imprensa do Brasil e do estado do Piauí, e esses debatedores que agora o Brasil finalmente descobriu a política, não é? Antigamente era só o futebol, todo mundo queria uma Copa do Mundo, todo mundo queria uma Olimpíada, todo mundo acompanhava o jogo do Vasco, Flamengo, a seleção brasileira, a escalação da seleção brasileira. Agora todo mundo sabe, é a composição do Supremo Tribunal Federal, é a composição lá da Vara Federal de Curitiba, sabe, nome de juiz federal, a juíza Gabriela Hart. Isso todo mundo sabe e é importante que se saiba. É importante que se saiba por demais, era isso que estava faltando no Brasil. Mas essa questão, por demais estranha, que eu gostaria de colocar aqui, é a seguinte: não tem ninguém falando sobre o caso do deputado petista André Siciliano, lá da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Esse petista vagabundo, como aliás a grande maioria deles, no gabinete dele foram movimentados, ele presidente interino da Assembleia do Rio de Janeiro, 4 servidores do seu gabinete movimentaram 49 milhões de reais. Vem cá, 49 milhões de reais, o COAF colocou isso, mas ninguém fala nisso. Ele não é filho do presidente da República, mas não tem nada a ver. Pode ser 1 milhão, pode ser 49 milhões, pode ser 30 milhões, tudo é dinheiro público. O fato dele não ser filho do Bolsonaro faz com que a imprensa seletiva, os petistas de indignação seletiva não digam nada sobre isso. São quase 50 milhões de reais que foram movimentados por esses 4 servidores. Eu tenho inclusive o nome desses malandros aqui, são Elisângela Barbieri, Carlos Alberto Dollavalle, Benjamin Barbieri e Ana Paula Pereira Alves. É preciso que investigue-se também isso aí. É preciso que haja indignação também. Essa indignação seletiva que movimenta essas pessoas sem nenhuma autoridade moral. É isso que eu não tolero. Quer dizer, eu acho que tem que se investigar o Flávio Bolsonaro. Até alguns dias passados, eu ficava me perguntando, será que esse rapaz não está sendo vítima de alguma tragédia, de alguma armação por ser filho do presidente? Agora eu imagino o seguinte: já que ele é filho do presidente, ele tem a obrigação primais de levar a fundo qualquer que seja a investigação necessária para esclarecer e não de tentar ir ao Supremo Tribunal Federal para impedir investigações sobre seu ex-assessor. Na verdade, ele tem que pedir que se investigue o ex-assessor Queiroz. Qualquer nome que ele tenha, sobrenome que ele tenha, não importa, porque o que não se pode tolerar é petista cobrando isso. Petista que tenha corrupto de estimação.
petista não tem direito de cobrar absolutamente nada. Essa cidadania que eles alegam ter hoje, de cobrar justiça a qualquer custo em relação a temas sobre esse Brasil que se está buscando construir hoje, não diz respeito a eles. Não foram eles que ajudaram a construir esse país, pelo contrário, eles queriam outro país, eles não têm direito de fazer cobrança nenhuma sobre isso, não. Todas as irregularidades que nós vimos no país, que nós temos aí, de 13 milhões de pessoas desempregadas, não diz respeito a esses indignados de Agamenon, indignados de brincadeirinha, indignados seletivos com seus corruptos aqui, olha, que eles querem guardar e ficam mentindo e ficam fingindo indignação. Indignação, aliás, seletiva. Ele não tem absolutamente direito nenhum. Essa cidadania não existe para eles. Não foram eles que, sinceramente, ajudaram a construir. Eles não entrincheiraram para brigar pelo Brasil que se está buscando construir. Um Brasil limpo, um Brasil digno, um Brasil onde se coloque para lá, entendeu? Esse tipo de prática nociva e que se busca transformar num Brasil melhor para todo mundo, um Brasil de oportunidades iguais, um Brasil de transparência. Pessoas que ficam tentando proteger corruptos como esse Lula da Silva e uma série de outros ladrões espalhados pelo Brasil e pelo exterior. Um país em que eles, do PT e de outros partidos aliados, mas principalmente desse partido, levaram 250 bilhões de reais, que roubaram até dinheiro desse pré-sal, que estaria por ser explorado daqui a 30 anos, uma corrupção que eles fizeram roubando do futuro ainda, quer dizer, a prazo, corrupção a prazo, a prestação, lá na frente. Como é que essas pessoas podem falar em cobrar? Como é que elas... Indignação? Não podem falar em indignação, não podem falar em cobrar Flávio Bolsonaro, Queiroz. Ora, vão se catar vocês deviam criar vergonha, entendeu? E buscar outra coisa para fazer, entendeu? Em colocar a cabeça num buraco, como fazem avestruzes, e se envergonhar disso que vocês fizeram com o nosso país, esse país de tanta prosperidade, de tanta perspectiva de futuro, 13 milhões de desempregados, pessoas que hoje, um país onde o analfabetismo impera na grande maioria da população, com essa inflação terrível que o governo tenta controlar, com o déficit público que vocês deixaram para qualquer pessoa que tivesse o mínimo de sentimento, de sensibilidade, pedaladas fiscais, coisas horrendas, o impeachment que sofreu a presidente de vocês, a tentativa de transformar o Brasil numa ditadura bolivariana. Que país foi esse que vocês construíram? 65 mil homicídios por ano, sem nenhuma guerra, sem absolutamente nenhuma guerra. 65 mil homicídios por ano. Gente que pilota moto sem qualquer prevenção, sem capacete, sem documento, motos sem documentação, lotando os hospitais de urgência, como em Teresina, por exemplo, onde 70% dos acidentados são pessoas que sofrem acidentes nessas condições, facilitados pelos programas que foram criados por vocês, que agora se indignam por causa do Flávio Bolsonaro. Eu quero que ele seja punido se tiver praticado qualquer crime, como qualquer pessoa digna nesse país, mas não com essa indignação seletiva de vocês, que são repletos de corruptos de estimação e que também fizeram uso eleitoreiro de programas sociais, que fizeram a escravização da pobreza, inclusive não apenas a escravização mental, mas também a escravização, sabe, aqui, pela barriga, pela fome, pela miséria, pela perpetuação da dependência que essas pessoas criaram em relação a esses programas sociais. O caso do Piauí, nós temos aqui uma situação sintomática em que, recentemente, nós até falamos sobre isso, prestações de contas fake, pedaladas fiscais que foram apontadas pelo Ministério da Economia, pela Secretaria do Tesouro Nacional, e ainda vem a Secretaria de Fazenda nos dizer que não, a Secretaria do Tesouro Nacional está fazendo ilações, colocando respostinhas, notinhas de esclarecimento, também fake.
notinhas, e essa imprensa nossa, que se curva a todo instante, todo mundo já sabe por quê, porque 50 milhões de reais por ano são 50 milhões de reais por ano, minha gente, distribuídas para 5 grupos econômicos apenas no estado do Piauí, distribuídas com a finalidade de silenciar a nossa sociedade, única e exclusivamente com esse objetivo. É preciso que a gente se lembre, o dinheiro que se dá para a imprensa do estado do Piauí daria para construir todo ano um hospital materno-infantil, uma maternidade. Daria para construir um hospital de urgência como esse HUT de Teresina, que atende gente de todo o estado do Piauí, do Maranhão, do Pará, do Ceará e de muitos lugares do Brasil. É preciso que as pessoas pensem sobre isso e acabe com essa história de indignação seletiva como a que vem sendo manifestada por essas pessoas que não têm direito nenhum de se indignar depois dessa coisa terrível que eles construíram aqui no nosso país. Esse país que eles construíram, que eles fizeram, que eles legaram para esse ano que nós estamos vivendo agora em 2019, não tem absolutamente nada a ver com esse que eles estão dizendo, não é? À torta e à direita. Vão lá no gabinete desse senhor André Siciliano, do PT do Rio de Janeiro, presidente interino da Assembleia Legislativa. Por quê? Porque não pode, o presidente está preso, o vice-presidente está preso, ele é o segundo vice-presidente do PT, 40 e tantos milhões, quase 50 milhões de reais. E eles não dizem nada, vão apontar para o filho do presidente da República, que deve ser punido, mas que não seja absolutamente a cobrança oriunda de nenhum desses petistas, porque direito eles não têm de cobrar lisura de ninguém, porque primeiro eles têm que olhar para o próprio rabo, ok? Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreva no nosso canal e também toque lá no sininho para ativar as notificações. Ficaremos gratos e vamos chegar aos 2.000 inscritos, tá bom? Para que a gente possa fazer as nossas lives nos finais de semana. Aí a gente vai escolher o dia no sábado, no domingo, vai escolher as horas. E eu gostaria que você comentasse, deixe o seu comentário aí no espaço de comentários. O que foi que você achou do nosso vídeo? O que é que você tem achado dos vídeos, não é? Os anteriores? Dê sugestões para que a gente possa comentar os assuntos aí, aqueles assuntos que são mais interessantes. Tem muita coisa para a gente comentar, tanto em nível local quanto em nível nacional. Ok? Grande abraço, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu!